Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando hoje mais um conteúdo, né? A gente finalizou aquela parte de integrais que era a essencial do conteúdo da disciplina. E hoje a gente vai estar começando a parte de funções de várias variáveis, que podemos dizer que é um adiantamento do que nós vamos ver no cálculo 3, certo? A ementa da nossa disciplina fala de derivadas parciais também, né? Que ele diz que deve ser vista, nem que seja de maneira breve e rápida. Mas para a gente falar em derivadas parciais, é primeiro preciso falar de funções de duas ou mais variáveis e de limite e continuidade, para a gente poder chegar no conceito de derivadas parciais, certo? Então a gente vai começar falando dessas funções, desses tipos de funções, nessa aula de hoje. E acredito que na próxima a gente já consiga chegar no conceito de derivada parcial e falar das principais propriedades e elementos, tá bom? Então é o seguinte, o que vem a ser uma função com mais de uma variável, com duas ou mais? Imagine essa situação, a temperatura tem um ponto da superfície da Terra em um dado instante de tempo, depende da longitude x e da latitude y. Então essa temperatura a gente pode pensar como uma função de duas variáveis, que depende tanto da longitude como da latitude, x e y. Ou seja, como uma função do par x, y. Essa dependência funcional nós podemos escrever como sendo t de f de x, y, ou seja, a temperatura da Terra depende da longitude e da latitude. Uma outra forma da gente representar uma função de duas variáveis é, por exemplo, o volume de um cilindro depender do raio e da altura. Então, o volume é calculado como sendo π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, né? Essa é a forma do volume do cilindro. Então, o volume nós podemos dizer que é uma função de R e H. Então, nós escrevemos V de RH igual a π vezes R ao quadrado vezes H, certo? Vou marcar o tempo aqui da aula para não ficar muito extenso. Né? Então, isso aqui são duas funções de duas variáveis, certo? O volume está em função do raio e da altura e a temperatura está em função da latitude e da longitude. Então, com isso, nós podemos dizer que uma função de duas variáveis é uma regra que associa cada par ordenado de números reais x, y de um conjunto D a um único valor real, denotado por f de x, y. Ou seja, eu pego dois valores, aplico naquela regra, naquela função, e isso vai me gerar um terceiro valor. O conjunto D nós chamamos de domínio de f. E a imagem é o conjunto dos valores possíveis de f, ou seja, os valores que a partir dos elementos dados no domínio nós podemos gerar. Então, frequentemente a gente pode também escrever essa função f de x, y como sendo igual a z, certo? As variáveis x e y são chamadas as variáveis independentes, porque elas podem variar conforme o prazer da pessoa que a manipula. E a z é a chamada variável dependente, porque depende exclusivamente dos valores de x e y, certo? E aí, para ilustrar isso, nós vamos resolver, por exemplo, esses dois casos. Para cada uma das funções abaixo, ele quer que a gente calcule f de 2 e 3 e encontre o domínio. Então é o seguinte. F de 2 e 3 será raiz quadrada de 2 mais 3 mais 1 sobre 2 menos 1. Isso aqui é raiz de 6 sobre 1, que é raiz de 6. Esse é o f de 2 e 3. Na letra B, o f de 2 e 3 será 2 vezes ln de 3 ao quadrado menos 2, certo? Isso aqui é 9 menos 2, 7, 2 vezes ln de 7. Isso é ln de 49. Por quê? Porque o 2 pode vir para cá como expoente. Isso é uma propriedade dos logaritmos, né? Então fica 7 ao quadrado, dá 49. Tá? Isso são os valores de f de 2 e 3. Agora a gente precisa encontrar o domínio. Como é que a gente vai encontrar o domínio dessas funções? O domínio nós vamos conseguir obter analisando as condições para que a função exista. Por exemplo,
Para que essa função de cima exista, é necessário que x mais y mais 1 seja maior ou igual que zero. Não é isso? Então, para ela ser maior ou igual que zero, é necessário que a soma de x mais y seja maior ou igual que menos 1. Ok? Aí a gente tem que analisar, porque é o seguinte, toda relação aqui entre x e y, como a gente está escrevendo aqui, x mais y maior ou igual que menos 1, isso é uma relação no R2, isso é uma relação de uma função no R2, certo? Uma equação. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Vamos pegar o R2, certo? Pronto, R2. E aí vamos tentar escrever essa função. X mais y tem que ser maior do que menos 1. E se a mesma coisa, se a gente fosse escrever x mais y igual a menos 1, se a mesma coisa aqui, y igual a menos x menos 1. Então, y igual a menos x menos 1 é essa reta aqui, ó. Menos x ela vai ser decrescente e menos 1 ela vai passar no menos 1. Seria mais ou menos isso aqui, certo? Só que aí essa reta, x, essa é a reta, né? Essa reta é a reta x mais y igual a menos 1. Só que eu quero os valores cuja soma é maior que menos 1, ou seja, serão esses valores que estão acima da reta. Esse vai ser o meu domínio da função, certo? Com um detalhe muito importante. O termo de baixo, x menos 1, tem que ser diferente de 0, ou seja, x tem que ser diferente de 1. Onde é que eu tenho a reta x igual a 1? Essa reta aqui, ó. Não é isso? Então, essa reta que está de azul, x igual a 1, ela não faz parte do domínio. Então, quem é o domínio? Toda essa região vermelha acima da reta, menos essa reta azul. Tá? Então, quais são as duas condições do domínio? X mais y tem que ser maior ou igual que menos 1, que é essa região vermelha. E x tem que ser diferente de 1 para que essa função ela exista. Esse número dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero, senão não tem raiz. E o número de baixo não pode ser zero. Porque se for zero, não existe domínio. Ok? Então, essa região desenhada é o domínio da minha função. Outro ponto interessante é o de baixo. Que uma das condições de existência do logaritmo é que o logaritmando, ou seja, y² menos x, ele tem que ser necessariamente maior do que zero. Reescrevendo isso aqui, isso quer dizer que x tem que ser menor do que y². Como é que a gente pode representar isso graficamente? X² é a parábola, né? Mas y², ele nada mais é do que a parábola, só que no sentido inverso. Dessa forma aqui, ó. Desenhar o plano cartesiano, certo? Então, x igual a y² vai ser essa parábola aqui, ó. Então, se ele quer todos os números onde x é menor do que y², vão ser esses números que estão aqui abaixo, né? Se você olhar assim com a cabeça inclinada, abaixo da parábola. Então, esse é o domínio da minha função da letra B. Beleza? Então, isso aqui é o que representa o domínio. Ok? Na segunda, eu vou botar aqui para apagar, né? Na segunda, ele quer que determine o domínio e a imagem. A imagem é mais complicada, mas eu vou fazer só o domínio para a gente não perder tempo, porque o domínio é o mais importante, né?
o que determina o domínio dessa função aqui. Se você for parar para pensar, para que essa função exista, o que é necessário? Que 9 menos x² menos y² tem que ser maior ou igual que 0, não é isso? Então, passando esses x² e y² para lá, que está negativo, eu vou ter 9 maior ou igual x² mais y². Invertendo a desigualdade, eu vou ter x² mais y² menor ou igual que 9. O que é x² mais y² igual a 9? É uma circunferência de origem no centro e raio 3, né? Isso é uma circunferência de raio 3 e centro no ponto 0 e 0. Então eu tenho isso aqui. Eu vou ter uma circunferência de centro 0 e raio 3, centro 0, ok? Só que além disso ele está dizendo o quê? Que x² mais y² tem que ser menor ou igual que 9, ou seja, menor ou igual é a região que está dentro da minha circunferência, incluindo a própria circunferência. Então essa região de vermelho aqui será o meu domínio. Então essa região vermelha aqui é o domínio da minha função, certo? Ou seja, se eu pegar um par ordenado x, y que esteja fora dessa circunferência, ele não pertence ao domínio da função. Beleza? Bem, dito tudo isso, vamos seguir em frente, né? Aqui eu vou falar brevemente do gráfico, mas o gráfico a gente vai utilizar-se do GeoGebra, certo? Seguinte. Se f é uma função de duas variáveis com domínio em D, certo? Então eu tenho um domínio D e uma função de duas variáveis. O gráfico de f vai ser o conjunto de todos os pontos x, y, z no R3, de maneira que z seja igual à função aplicada em x, y. De maneira que x, y pertence ao domínio, ou seja, eu vou pegar todos os pontos do domínio, aplicar na função, esse resultado vai me dar um valor em z. E aí essa tripla ordenada vai me formar o gráfico, certo? Como é que a gente vai... Ele pede para esboçar o gráfico e esboçar o domínio e a imagem, certo? Nessa primeira questão ele quer apenas que esboce o gráfico. O esboço do gráfico a gente vai fazer no GeoGebra. Deixa eu compartilhar aqui com você, GeoGebra. Ok? E aí vamos pegar a janela 3D. Deixa eu pegar aqui. 6 menos 3x menos 2y. F de xy igual. Perceba que aqui o que a gente tem é um plano, né? Vou até reduzir um pouco aqui. Um plano que ele vai formar meio que um tetraedro aqui. Não sei se vocês estão vendo. Um tetraedro com essa reta aqui. A reta vermelha, a reta verde e a reta azul. Isso é um tetraedro. Onde é que os cortes estão sendo feitos? No eixo Y, no ponto 3. Se você for, a gente aumentar aqui, a gente vê que é em 3. No eixo X, esse corte está se dando em 2. E no eixo Z, esse corte está se dando em 6. Aí eu te pergunto, por que exatamente nesses pontos?
ele está cortando os eixos ordenados. É por isso que eu quis colocar essa questão. Porque quando isso acontece, a gente vai ter, quando ele corta x, y é igual a z, que é igual a zero. Ou seja, se eu tenho z igual a 6 menos 3x menos 2y, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Eu vou ter 6 menos 3x igual a zero. Então 3x é igual a 6, x igual a 2. Então ele vai cortar o eixo x em 2. Quando ele corta y, é porque z é igual a x, que é igual a zero. Ou seja, se eu tenho z igual a 6 menos 3x menos 2y, eu vou ter z0, x0. Então eu vou ter 2y igual a 6, y igual a 3. E quando ele corta z é porque x é igual a y e ambos são iguais a zero. Ou seja, se eu tenho z igual 6 menos 3x menos 2y, isso é zero, isso é zero. Então z é 6. Okay? Então quando x é 0 e y é 0 é porque z será 6. Ok? E aí na segunda, para determinar o domínio e a imagem, certo? O esboço foi feito, né, da primeira, que era só isso que ele queria, a gente fez no GeoGebra, que é mais fácil do que fazer na mão. E aí na segunda ele quer que determine o domínio e a imagem e esboce o gráfico da função, ok? O domínio aqui vai ser todos os reais, porque x pode assumir qualquer valor, y também, tá certo? Mas a imagem, o domínio, a gente pode dizer que é o conjunto de todos os reais. Não vai ter nenhuma restrição para função, porque aqui a gente não tem raiz, não tem logaritmo, não tem nada, certo? Mas a imagem ela tem um porém, porque é o seguinte. Eu sei que x ao quadrado é maior ou igual que zero, né? Isso significa dizer também que 4x quadrado é maior ou igual que zero. Por quê? Porque todo número elevado ao quadrado é sempre positivo. Okay? No mínimo ele é zero. E se for ao quadrado, eu também sei que é maior ou igual que zero. Se eu sei que esses dois números aqui são positivos, a soma deles será necessariamente positiva. Então, dessa forma, a imagem de f será os reais positivos, incluindo o próprio zero. Ok? Todos os reais positivos. Então, o domínio é os reais, porque x e y podem ser qualquer valor. E a imagem são os reais positivos. Beleza? E aí vamos mencionar agora as funções com 3 ou mais variáveis, mas que nós não vamos abordar. Nós não vamos abordar nesse momento por enquanto, né? Vamos só dar uma pincelada por cima, mencionar a questão do domínio e tocar a nossa vida. Uma função de 3 variáveis é a mesma ideia da de 2, né? É uma regra que associa cada tripla ordenada x, y, z em um domínio, onde esse domínio está contido no R3, a um único número real. Ou seja, eu vou pegar uma tripla ordenada, aplicar numa função, isso vai me dar um número real. Esse número real ele é dado pela aplicação de x, y e z em f, né? Por exemplo, a situação de uma temperatura em um determinado ponto da superfície que depende da latitude, longitude e do tempo, né? Então a gente vai ter uma função t que é escrita em função de x, y e t, como a gente vai ter aqui, ó. Ok? Isso é uma função de 3 variáveis, porque ela depende de outras 3 variáveis independentes, certo? E aí, por exemplo, para a gente determinar o domínio dessa função aqui, a gente só tem que se atentar aqui, z menos y tem que ser maior do que zero, né? O logaritmo sempre tem que ser maior do que zero. Então z tem que ser maior do que y, para isso representar o domínio, ok? Z necessariamente tem que ser maior que y. E essa é a única restrição, né?
Porque aqui z pode ser qualquer número real no que depende dessa parte do seno. Isso significa dizer, no GeoGebra, que eu vou ter z maior que y. É toda essa região do espaço aqui, certo? Do espaço, não só do plano, onde z é necessariamente maior, os valores de z são necessariamente maiores que os valores de y, ok? Bom, mas como eu disse, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente não vai trabalhar tanto com elas, né? Pelo menos não agora, nós vamos trabalhar mais com funções de duas variáveis. E agora eu vou mencionar a questão do limite rapidinho e resolver alguns exemplos para a gente finalizar por hoje, certo? É o seguinte, vamos analisar o comportamento dessas duas funções aqui. Eu acho que não vai dar para vocês verem, eu vou dar uma ampliada aqui, tá bom? Não sei se vai ficar mais nítido, acredito que sim. Nós vamos analisar o comportamento dessas duas funções e vamos perceber o que é que acontece quando x se aproxima cada vez mais de zero. Na minha função f, certo? À medida com que x vai se aproximando de zero, se vocês forem perceber tabela a tabela, né? Eu pegando de menos 1 a 1 e vou me aproximando cada vez mais de zero, a minha função vai se aproximando de zero, certo? Mas nessa minha segunda função, à medida com que eu vou atribuindo valores a x e y, certo? A função, por um lado, ela se aproxima de 1, por outro, ela se aproxima de menos 1, como vocês podem ver aqui nas proximidades, ó. É uma bagunça, 0, 0, 1, menos 1, e aí as aproximações elas variam muito, certo? E aí entra a pergunta: quando a minha função se tende a 0? Nesse primeiro caso, eu tendo a achar que ela vai tender a 1, porque em todas as aproximações na primeira ela vai se aproximando cada vez mais de 1. Mas na segunda não. E aí? Parece que quando x e y se aproxima de 0 e 0, os valores de f se aproximam de 1. Ao passo que em g não se aproxima de valor nenhum. Então nós podemos arriscar dizer que o limite dessa minha função, quando x e y se aproxima de 0 e 0, ele é 1. Mas nesta minha segunda, nós podemos arriscar dizer que esse limite não existe. Certo? Ou seja, à medida com que x e y vai se aproximando de 0 e 0, na primeira vai se aproximando de 1. Mas na segunda vai se aproximando de valores dos mais diversos possíveis. Então, nós usamos essa notação aqui, certo? Deixa eu pegar aqui a caneta amarela. Para indicar que os valores de f se aproximam do número L quando o ponto x e y se aproxima do ponto AB. Ou seja, x e y vai se aproximando de um ponto AB e à medida com que isso acontece, a minha função vai se aproximando de um número L ao longo de qualquer caminho. Isso aqui é muito importante, certo? Independente do caminho que eu vou adotar, se ela se aproximar, independentemente do caminho, de um valor L, o limite daquela função será L, certo? Mas se esse número ele é variável, não tem como eu dizer o que é esse limite. Então vamos para a definição formal de limite de função de duas variáveis. Seja f uma função de duas variáveis cujo domínio é D, conforme a gente já viu, e contém pontos arbitrariamente próximos de A e B, ou seja, x e y se aproximam de A e B cada vez mais. Né? X e y, eu estou pegando pontos próximos de A e B. Dizemos que o limite de f de x e y, quando x e y tende a A e B é L, se para todo número epsilon, eu vou pegar um epsilon, existe um delta correspondente tal que essa lei aconteça aqui. Lucas, o que é que isso significa dizer? Vamos começar pelo fim para entender o começo. Módulo significa distância. Então, se eu estou fazendo o módulo de f de x, y menos L, eu estou falando a distância da minha função em x, y a L. Ou seja, o que é que isso quer dizer, isso aqui que eu rabisquei de preto? Isso quer dizer que à medida com que a minha função vai se aproximando de L cada vez mais, isso vai acontecendo porque
o meu x e y se aproxima cada vez mais de delta, de A e B, a uma distância delta. O que é que isso quer dizer? Como eu estou pegando um ponto x, y, A e B no plano, no R2, e eu quero saber a distância dele para x, a gente vai usar aquele conceito lá da geometria analítica de distância entre dois pontos. Raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então isso aqui é a distância entre xy e AB. Ou seja, em outras palavras, à medida com que x e y vai se aproximando de A e B numa região numa circunferência, já que eu estou querendo me aproximar por todos os lados de um ponto no R2, né? Eu estou no plano, tem um ponto e eu quero me aproximar por todos os lados dele. Então eu vou me aproximar por meio de uma circunferência. Então, à medida com que x e y se aproxima de A e B, e essa distância se torna tão menor quanto eu queira, a minha função vai se aproximando de L cada vez mais tão próximo quanto eu queira. Em outras palavras, é isso que está desenhado aqui embaixo. Observe que se f e L, f menos L em módulo, corresponde à distância entre os números f e L, essa raiz é a distância entre os pontos x, y e A e B. Assim, a definição diz que a distância entre f e L pode ser feita arbitrariamente pequena, ou seja, a distância entre f e L pode ser cada vez menor, se nós tomarmos a distância entre x, y e A e B também cada vez menor, mas não nula. Por isso que aqui não é menor igual que zero, certo? Então essa distância pode ser cada vez menor, cada vez que eu diminuo essa distância entre x, y e A e B, a distância entre o valor da função e L também se torna cada vez menor, certo? Então essa é a ideia de limite no espaço. Eu vou me aproximando aqui no meu círculo, aqui no R2, ó, no meu domínio. E aí à medida com que, deixa eu botar de amarelo aqui. Aqui, ó, isso aqui é isso aqui. À medida com que isso vai se tornando cada vez mais próximo, x e y se torna cada vez mais próximo de A e B, o valor da função vai se aproximando cada vez mais de L, se tornando também cada vez menor. Para funções de uma variável, nós fazemos x tender somente a A, porque só existem duas direções de aproximação, né? Lembram aquela ideia de limite à direita e à esquerda? Quando eu tenho uma reta no eixo x, né? Eu fazia x se aproximar de A pela direita e pela esquerda, que tinha o limite quando x tende a A pela direita e o limite quando x tende a A pela esquerda, né? Eu tinha esses dois caminhos para testar a aproximação, pela direita e pela esquerda, lá em função de uma variável. Só que aqui eu vou ter um ponto no espaço AB, no plano, e aí eu vou ter infinitos caminhos de aproximação. Certo? Então, para que o limite exista aqui, eu vou tentar me aproximar por todos esses caminhos. Se por todos esses caminhos o limite se direcionar para um único valor, o limite existe. Certo? Por isso que lá bastava testar pela direita e pela esquerda, porque só tinha esses dois caminhos. Mas aqui eu vou ter que testar por todos eles. Certo? E lá nós vimos, né, como a gente já mencionou, que se o limite pela direita for diferente do limite pela esquerda, o limite não existe. Para funções de duas variáveis, existem infinitas maneiras de aproximação. Então aqui, o que é que nós vamos fazer? Se a minha função se aproxima de um valor L1, né? Quando x e y se aproxima de A e B ao longo do caminho C1, e a função se aproxima de L2, quando x e y se aproxima de A e B ao longo de um caminho C2, de maneira que L1 é diferente de L2, então o limite não existe. O que é que isso quer dizer? Eu vou me aproximar por um caminho de A e B. Isso vai me dar, sei lá, 5 de valor. Eu vou me aproximar por outro caminho de A e B. Por esse outro caminho, o meu limite, o meu valor tende a 7. Como esses valores são diferentes, isso significa dizer que esse limite não vai existir. Ah, Lucas, e se esses limites forem iguais, isso é uma garantia de que existe? Não. É um indício muito forte de que esse limite pode existir, mas não há nenhuma garantia da sua existência. Para garantir a existência,
Nós só poderemos saber fazer isso provando por meio da definição de limite, que é essa lá em cima. Certo? Dito isso, vamos mostrar que esse limite, por exemplo, esse primeiro, eu vou fazer só o primeiro, talvez o segundo por causa do tempo, né? Mas vamos lá, mostrar que o primeiro não existe. Como é que eu mostro isso? Nós vamos começar tentando por um caminho. Eu vou começar chamando pelo caminho x igual a y, pelo caminho da reta, né? A reta passa em 0, 0, então eu posso testar por esse caminho. Então eu vou ter limite quando x, né, tende a 0, 0, 0, né, já que eu estou chamando y de x. Então eu vou ter x² menos x² sobre x² mais x². Isso aqui vai dar limite em x tende a 0, 0. Isso é 0 sobre 2x², ou seja, isso é 0. Ok? Isso aqui vai me dar 0 de valor. Porém, se eu fizer por um outro caminho, o outro caminho que eu vou tentar fazer é chamando x de 0. Se eu fizer pela reta x igual a 0 e ver o que é que acontece com y, vamos tentar ver, né, o que é que acontece. Então agora eu vou fazer limite quando o y tende a 0, porque x eu já estou assumindo como 0, vai ficar 0² menos y² sobre 0² mais y². Isso aqui é 0, 0. Eu vou ter limite quando y tende a 0 de menos y² sobre y². E se eu corto, porque eu sei que não é 0, y está tendendo a 0, mas não será igual a 0, vai ficar menos 1. Limite quando y tende a 0 de menos 1 é menos 1. Ok? Então, por um caminho, deu 0. Por outro caminho, deu menos 1. Então, nesse caso, o limite ele não existe. Beleza? Então, testamos por dois caminhos e vimos que o limite não existe. Na segunda, nós também vamos testar por dois caminhos. O primeiro caminho que eu vou fazer é x igual a 0. X sendo igual a 0, eu vou fazer só o limite de y, né? Limite quando y tende a 0 de 0 vezes y sobre 0² mais y². Isso aqui vai ser o quê? 0 sobre 0² mais y². Isso aqui é 0 também, vai ficar y² embaixo. Deixa eu só corrigir aqui que eu fiz meio apressado, acabou que eu vou botar aqui para carregar, senão vai descarregar. Aí aqui vai ficar o seguinte, limite quando y tende a 0 de 0 sobre, aqui vai dar 0, né? Vai ficar y². Como esse número de baixo não é 0, ele tende a 0, isso significa que é 0 sobre alguma coisa que é 0. Então eu sei que por esse caminho o limite é 0. Mas se eu fizer x igual a y, o que é que eu vou encontrar? Limite quando x e x tende a 0 de x vezes x sobre x² mais x². Isso aqui vai dar limite quando x tende a 0 de x² sobre 2x². 0, 0. Isso aqui corta, vai ficar o limite de 1/2 quando x tende a 0, ou seja, isso é 1/2. O limite deu diferente, né? Limite diferente, então o limite também não existe, ok? Então, nós já passamos de meia hora de aula. Vou deixar o terceiro exemplo para vocês tentarem. Uma dica que eu dou a vocês é: tentem os dois caminhos, x igual a 0 e x igual a y². Vocês vão conseguir encontrar que o limite também não existe na terceira, tá? Lucas, então o limite só não vai existir? Na maioria dos casos, sim. Dificilmente a gente vai ter uma questão do limite vai existir de fato, e aí teria que provar, né? É até pior para vocês. Bom, mas de toda forma é isso.
Por hoje a gente encerra por aqui. Na próxima aula a gente fala de continuidade e começa a falar das derivadas parciais, tá bom? Depois, durante a semana ou na próxima, eu vou colocar a lista de exercícios e esses slides para que vocês possam ir acompanhando a aula, tá bom? Dúvidas é só trazer, que não sei se na próxima semana a gente vai ter, mas eu aviso a vocês no Classroom, tá bom? De toda forma eu deixo vocês avisados qualquer mudança. Bom, é isso, aquele abraço, valeu, tchau, tchau.